Um dos movimentos mais mobilizados hoje contra o governo interino de Michel Temer é o MST. Os Sem Terra integram a Frente Brasil Popular, que milita na resistência ao afastamento da presidente Dilma e em defesa da democracia. Conversa comigo a maior liderança do MST no Brasil, João Pedro Stedley. Bem-vindo, Stedley. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e com o povo de Minas Gerais que nos acompanha em todo o estado. Stedley, como é que você avalia esse primeiro mês do governo interino, está completando agora, né? Acabou de completar, e o que esse governo, esse primeiro mês implicou para o país? Eu acho que o governo golpista, não é só interino, golpista do Temer, eles foram muito cedo ao pote, com muita sede. E eles, nesses 30 dias, se revelaram para a sociedade. Se revelaram nas falas do Sérgio Machado, nas falas do Jucá, e estão aplicando um plano neoliberal que envergonha os americanos e o Fundo Monetário Internacional. Então, ficou claro que o verdadeiro objetivo do golpe não era nenhum problema da presidenta Dilma, crime, ou da natureza do governo, que, inclusive, nós criticávamos muito o governo Dilma. Mas esses setores da burguesia brasileira tinham necessidade de reaplicar no país um plano neoliberal, que, em síntese, significa rebaixar os direitos dos trabalhadores, baixar o salário, o nível dos salários e acabar com a CLT, como forma deles recuperar a sua taxa de lucro. Então, você acha que tudo se resume a um projeto de poder, enfim, é um grupo de elite? A base fundamental que sustentou o golpe foi a crise econômica e a saída que o setor empresarial ligado aos Estados Unidos quiseram dar. Ou seja, a aplicação da receita neoliberal para eles voltar a ganhar dinheiro sob as custas dos trabalhadores. Agora, para viabilizar esse projeto que jamais ganharia nas urnas, eles se aliaram, então, com um setor podre, vamos dizer, da política brasileira, que está presente em todos os partidos, que, em troca desse apoio ao golpe, condicionaram a parar o Lava Jato. Que foi isso que se revelou na conversa do Sérgio Machado, que, digamos, representa os interesses dos empresários, das maiores empreiteiras, com o Jucá. Agora parece que isso não vai dar certo, né? O Jucá apresentou a fatura. Bom, um dos problemas que eles têm, a direita no Brasil, é que eles não têm unidade. Eles têm 3 focos de poder político paralelos. O primeiro foco é o poder econômico, que apenas quer aumentar sua taxa de lucro, quer privatizar as últimas estatais elétricas, quer se apoderar do pré-sal e reduzir as leis trabalhistas. O segundo foco de poder é esse dos parlamentares, que atuam em interesse próprio. Então, os Jucá, os Sarneys da vida, eles não fazem parte de uma classe, né? Eles atuam em função dos seus interesses particulares e não necessariamente comungam com o poder econômico, que é de outra natureza. E o terceiro bloco de poder político da direita, que é o núcleo ideológico, é o coordenado pela Globo, que envolve a Polícia Federal, a Justiça Federal com o seu Sérgio Moro e o Ministério Público. Então, esses 3 núcleos, para nossa sorte, eles não se combinam, porque se eles se combinassem, eles fariam terra arrasada do Brasil, com o plano neoliberal. Mas eles têm contradições entre eles, então tá aí. A cada semana, o Moro assusta o país porque pede prisão de líderes do PMDB, de líderes de outro partido, que não estava combinado. Você acredita que existe realmente uma orquestração desse terceiro grupo que você mencionou, liderado pela Rede Globo, que Polícia Federal, isso não seria uma teoria da conspiração? Assim? Não necessariamente. É claro que eles não precisam se reunir, não precisam jantar juntos. Mas a Globo tem o papel de levar as ideias desse grupo para a opinião pública.
transformar senso comum. Né? E, ao mesmo tempo, aquele senso comum vai dando base para as ações que o Moro vai tomando, muitas delas, inclusive, ilegais, que depois o STF deve derrubar. E um dos mecanismos que eles têm para dar essa unidade ideológica, inclusive, que é pouco conhecido da opinião pública, é um instituto que se chama Instituto Millennium, que reúne justamente jornalistas, operadores do direito, intelectuais da direita, a Opus Dei. Um instituto criado para pensar, né? Para a direita pensar. Um instituto criado pela Globo para pensar as estratégias da direita no Brasil. Agora, esse mês foi um mês marcado de... o governo sofreu com muitas contradições, esteve exposto, né, em muitos momentos, com idas e vindas, com queda de ministro. Como é que isso, efetivamente, no que isso pode redundar, né, na sua opinião? Eu acho que caminhar desse governo. Eu acho que o governo golpista do Temer está inviabilizado. Porque mesmo, ele não tem uma sustentação. Não tem sustentação na sociedade. Esses 3 pilares que você descreveu não são muito poderosos? São poderosos, mas não têm sustentação na sociedade. Por exemplo, o poder econômico. Esse plano neoliberal é o plano que interessa aos banqueiros e às multinacionais. Então, tem setores da burguesia brasileira que dependem do mercado interno, portanto, depende do aumento da renda dos trabalhadores, que estão insatisfeitos, porque vai diminuir o consumo de carne, e quem produz carne é Friboi, vai diminuir o consumo de leite, vai diminuir o emprego. Mas hoje, por exemplo, tá no jornal que o Temer está preparando um discurso à nação, atribuindo todos os problemas da economia, enfim, todo e qualquer... se resguardando no sentido de que para o futuro ele não seja, né, as não soluções ou, enfim, os problemas que ainda estão por vir na economia, além dos que nós já temos, sejam atribuídos a Dilma como uma herança e não ao governo dele. Ele não está instrumentalizado para fazer isso? O Temer, por mais que ele queira adorar a pílula, ele é intragável. Porque todo o discurso que foi construído pela Globo na rua era que o governo Dilma era um governo corrupto, da qual o Temer também participava. Toda a motivação que foi construída juridicamente para afastá-la é que pedaladas eram um crime. O Temer também cometeu pedaladas. Ora, como é que você justifica para a população os problemas que antes eram atribuídos tudo à corrupção e monta um ministério que tem 7 ministros involucrados em processos de corrupção, sendo que 2 deles já caíram. E os outros 5, se o Poder Judiciário for a fundo, podem cair a qualquer momento. O problema que a sociedade brasileira quer discutir é o futuro, não quem é o culpado do passado. Porque no passado nós temos 500 anos de dívidas com a população, que os políticos não souberam fazer. Então, justamente essa é a debilidade maior de um pretenso governo Temer, que não adianta encontrar culpado para a crise que está instalada. Nós temos uma crise econômica, política, social e ambiental. Você tem que apresentar à nação quais são as medidas que você vai tomar para tirar o país da crise. E isso ele não está fazendo. Tanto é que ele tem medo, inclusive, de ir para a rua, porque ele sabe que a população vai aumentar o tom do Fora Temer. Porque ele não apresentou um projeto nem sequer de pacto social, nem de saída para o país daqueles problemas. Ele apenas ficou justificando e montou uma equipe, repito, que representa apenas os interesses do capital financeiro e das empresas transnacionais. Agora, que impactos podem ter sobre os movimentos sociais esse governo, não é? Que, a continuar pelas contas desse próprio governo, ele deve deixar de ser interino e se tornar um governo efetivo, a presidente Dilma ser afastada em definitivo. Se isso acontecer, que impacto terá para os movimentos sociais? Que na mais de década que tem digamos que uma simpatia por esses governos petistas que se sucederam, né? Primeiro, eu espero, Vivian, sinceramente, que o Senado crie juízo
e recoloque a presidenta no seu lugar. Para que ela sim tenha autoridade de montar um novo ministério, uma nova política que represente um novo pacto com a sociedade. Bem, segundo, o governo Temer já mostrou quais são os objetivos dele, como eu disse. E, no fundo, como disse o Márcio Porchman, que é um grande economista e especialista em políticas públicas, o que está em jogo é que a burguesia, para sair da crise, ela quer se apropriar de aproximadamente 200 bilhões de reais do orçamento público, que hoje, e pela trajetória do governo Lula e Dilma, esses recursos estavam carimbados para a educação, para a saúde, para a moradia. Então, todas as medidas que o Temer está tomando agora é justamente para tirar essas políticas públicas que beneficiavam os mais pobres. Então, ele já anunciou revisão do programa Minha Casa, Minha Vida, e, portanto, todos aqueles contratos que previam a construção de 700 mil casas estão suspensos. Ele já avisou a revisão do ProUni e das verbas da educação. Já avisou a revisão da saúde, e eles vão limitar os recursos do SUS, inclusive querem cobrar por parte dos serviços do SUS, portanto, privatizar parte das consultas, querem acabar com a farmácia popular e querem acabar com o programa Mais Médicos, que em termos de custo é uma mixaria, custa 1 bilhão por ano para o Brasil, mas coloca 17 mil médicos atendendo os mais pobres. Custo-benefício. E na reforma agrária e na agricultura familiar, está tudo parado. Tanto é que ele fechou o Ministério de Desenvolvimento Agrário. E, portanto, todas aquelas políticas que vinham sendo construídas, como compra antecipada de alimentos, assistência técnica semana passada. Tinha um programa do governo que naqueles municípios onde a Zemater ou nos mais pobres o Serviço Público de Assistência Técnica não chegava com agrônomos, o governo fazia convênios com mais de 800 entidades e cooperativas de agrônomos. O governo simplesmente cortou semana passada e era uma merreca, 200 milhões de reais. Né? Cortou e milhares, eu acredito, de agrônomos, inclusive, vão ficar desempregados só porque o governo cortou o programa de ATES. Então, as consequências do governo golpista do Temer já estão sendo sentidas pelas várias áreas dos movimentos populares. Na cidade, em especial, os programas de moradia, a questão da educação para os jovens, e no campo, ele desmontou todas as políticas públicas que vinham sendo construídas, ainda não estavam no seu pleno vigor, ao longo dos últimos 10 anos. Agora, o Temer, quando assumiu, falou em pacificar e unificar. Teria alguma possibilidade de diálogo, de abrir diálogo com o governo interino? O MST se proporia, não? O governo Temer, mesmo que ele seja empossado pelo Senado dia 16 de agosto, é um governo ilegítimo, porque a Constituição é clara. Ele chegou a procurar o MST, não? Ele mandou sinais através do Paulinho da Força Sindical, que agora é o que ele nomeou como interlocutor com movimentos, e nós dissemos claro, não tem conversa, porque nós consideramos o governo Temer ilegítimo. Está lá na Constituição, todo o poder emana do povo, e, portanto, as pessoas só podem falar em nome do povo se forem eleitos pelo povo. E quem votou no Temer? Quem votaria nesse programa neoliberal que ele está apresentando? Ninguém. Portanto, nós não podemos aceitar um governo ilegítimo como ele. Agora, o MST, o MTST e também parlamentares tiveram um encontro com a presidente Dilma nessa semana, não é? E foi discutido nesse encontro, segundo o senador Requião, Roberto Requião, do PMDB, foi discutida a proposta de plebiscito, seguido de proposta de eleições presidenciais, né, a esse plebiscito. O que pensa a presidente Dilma e o que pensa o MST sobre isso? Bem, nós temos participado dessas interlocuções com a presidenta e com outras forças políticas, tanto da Frente Brasil Popular quanto da Frente Povo Sem Medo. Na Frente Brasil Popular, nós temos um acordo. O nosso acordo é a defesa intransigente do mandato
dos 54 milhões de votos e o fora Temer. Embora, individualmente, algum movimento, como tu citou, MTST, eles defendem como saída política a convocação de eleições gerais logo, ou eleições presidenciais. Há um grupo de senadores que acham que se a presidenta tomasse a iniciativa de sinalizar que ela convocaria eleições, né? Ela não tem o direito de convocar, que ela manifestasse o apoio a um plebiscito que o povo julgasse se quer ou não novas eleições, que isso poderia atrair alguns votos de senadores. Bem, do ponto de vista legal, isso teria que ser feito via PEC no Congresso. do ponto de vista legal, é completamente inviável, porque, primeiro, a presidenta não tem o direito de decidir. Quem vai decidir é o Senado. Ora, ela poderia apoiar. ela poderia dar uma sinalização política. Agora, qualquer mudança no Senado precisa da maioria, mesmo que simples, 43 senadores. Qual é o nosso julgamento? Se tem 43 senadores que querem antecipar as eleições, eles mesmos já teriam votado. Tanto é que um grupo de 6 senadores já apresentou uma PEC, antecipando as eleições presidenciais. Bem, alguns movimentos dizem que presidencial não é suficiente, que teria que ser geral. Nós não nos opomos a isso. Agora, o que nós dizemos? O caminho melhor para nós, de fato, enfrentarmos a crise política, não adianta chamar a eleição para maio de 2017, porque esse ano é impossível, nem tem como organizar as urnas, né? O que mudaria nós chamar uma eleição para presidente em maio de 2017? Apareciam 3, 4, 5, 6 candidatos que vão fazer um mandato tampão de 2 anos. Quem que seriam os candidatos? Então, nós correríamos o risco de abrir um precedente grave, que é você legitimar um golpe pelo voto. Né? Então, qual é o caminho que nós... Que nesse contexto aí a presidente também teria que se afastar. Se não for e ela se afastada, ela teria que pelo menos renunciar. Bom, mas aí o Temer não renuncia, fica elas por elas. E a outra possibilidade que tem, que a direita está jogando, é se a Dilma voltar com o apoio popular, eles são capazes de caçar a chapa pelo TSE a partir de janeiro do ano que vem, e caçada a chapa, portanto, afastando a Dilma e o Temer, as novas eleições não seriam pelo voto popular, mas seriam no Congresso. Ou seja, eles poderiam eleger qualquer um com os votos do Congresso. Agora, na origem da tua pergunta, qual é a posição política que nós defendemos, a maioria na Frente do Brasil Popular? A presidenta tem que se assumir, ela tem que fazer imediatamente uma carta à nação, um manifesto à nação, assumindo um novo compromisso com o povo que a elegeu, um compromisso... Isso imediatamente? Imediatamente. Ela tem que dizer, olha, pessoal, eu quero voltar... Uma nova carta aos brasileiros. Uma nova carta aos brasileiros. E me comprometo a mudar a política econômica, a montar um ministério em diálogo com vocês e a encaminhar um processo de reforma política. Porque sem a reforma política nesse país, o Congresso que vai se eleger vai ser de novo igual. Mas, Tete, você vê condição, a presidente tem condição, ela tem fôlego para isso, de fazer uma carta e ter uma resposta da sociedade, se ela saiu numa situação de acordo com as pesquisas, de rejeição tão forte? A rejeição ao governo dela, que é justo, é porque ela estava fazendo uma política neoliberal. Ela estava fazendo o que o Temer agora está reforçando, quando ela botou Levi. Então é justamente isso que ela tem que fazer. Eu não cometi crime nenhum, portanto ninguém tem o direito de me afastar, como está na Constituição. Agora eu reconheço, os meus primeiros 2 anos foram uma porcaria. Então eu me proponho a mudar. E vou mudar na política econômica e vou mudar com a reforma política. Você falou numa eleição, numa possibilidade de eleição em 2017, que teriam aí uns 6 candidatos. Isso me fez pensar no ex-presidente Lula, que inclusive está aí com... existe uma expectativa de que ele possa vir a ser denunciado lá na Justiça Federal de Curitiba, agora que o STF devolveu o processo dele para lá. Como é que o senhor vê, como é que você, posso chamar de você, claro, né? Por favor. Como é que você vê
o ex-presidente Lula nesse cenário e o futuro dele? Bem, o presidente Lula tem sido vítima nos últimos 2 anos de uma campanha sistemática da Rede Globo para tentar inviabilizar a sua candidatura em 18. E, de certa forma, a Globo está atingindo, porque, pelo menos psicologicamente, isso afeta muito ele. E, de novo, aquela estratégia que eu expliquei antes, isso tem dado força mediática para o Moro cometer, inclusive, ilegalidades, como foi aquele negócio de levar ele coercitivamente a depor. Ele iria depor em qualquer circunstância, né? Nunca, não está escondido de nada, mora no Brasil, endereço conhecido, não se negaria a depor. Bem, mesmo assim, ele mantém 22% das intenções de voto. Que efeito pode ter a prisão do Lula em algumas semanas, que é a especulação que se faz? Primeiro, eu acho que a direita não cometeria essa burrice, porque prender o Lula, você desata uma situação que ninguém sabe, ninguém tem o controle. Eu acho, pelo que eu conheço, da base petista, dos movimentos populares, que isso desencadearia manifestações em cadeia em todo o país, nos fóruns do Poder Judiciário, ou seja, porque é evidente que seria uma perseguição. Não é? O Lula não cometeu nenhum crime que exige sua prisão. Se ele tem que explicar para a justiça, ele que explique. Assim como agora o Teori disse que vamos analisar se houve crime não do Sarney, do Jucá e do presidente do Senado, Renan, sem necessidade de prendê-los. Rejeitou a prisão. Então eu acho que seria uma burrice muito grande da direita tentar prender o Lula para, com isso, caçar seus direitos políticos e tirá-lo de 18. Seria mexer num vespeiro? Seria mexer num vespeiro que não sabe aonde que as vespas irão sentar. E por outro lado, o que nós temos debatido, inclusive com ele, com o Lula, que embora ele seja a principal liderança popular construída nesses 30 anos, não necessariamente a candidatura dele em 18 representa a solução dos problemas para o Brasil. Então, nós temos que fazer um novo debate na sociedade em geral, se desarmando desses preconceitos ideológicos, e nós temos que discutir um projeto que tire o país da crise. Que passa pela reforma política. Que passa pela reforma política, que passa por um outro modelo econômico. Porque os dois modelos postos fracassaram. Fracassou o neoliberalismo do Fernando Henrique e fracassou o neodesenvolvimentismo da Dilma. Então nós temos que pensar uma outra política econômica. Mas isso de pensar não é de botar um ministro ou achar um milagroso. Esse debate tem que ser feito com a sociedade. Bem, então nós temos 2 anos. É isso que nós propomos. Nos próximos 2 anos, fazer um amplo debate na sociedade sobre que tipo de projeto o Brasil precisa para resolver os seus problemas. Tanto os problemas conjunturais que estão aí na porta da nossa casa, como o desemprego, quanto problemas estruturais, né? Como vocês assistiram aqui em Minas Gerais, o problema da mineração, que é um problema estrutural grave da nossa sociedade, ou da falta de moradia. Então, após discutir um projeto de país, é que os partidos indiquem os seus candidatos. E eu não vejo vontade política do Lula assumir o papel de salvador da pátria. Ele tem consciência disso. Por isso que ele também vacila. Às vezes, quando provocado com raiva, ele diz, se vocês não querem que eu seja candidato, aí eu vou ser. Mas no fundo, no debate político, ele também, eu acho que já tem consciência de que não se trata de discutir nome, se é ele, se é o Ciro, se é a Marina, né? Ou se é quem. Mas se trata de discutir um novo programa para o país. Está tudo muito em aberto, né? Está tudo em aberto. Inclusive a discussão. Stedley, só para encerrar, você está em BH para lançar o Festival Nacional de Reforma Agrária na Ocupação Funarte, né? Nosso tempo acabou, eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas para o telespectador, esse é um festival que vai acontecer entre o dia 20 e 24 de julho. Não é? Do mês que vem ainda, não é isso? O espírito do festival aqui em Belo Horizonte, que vai ser um festival nacional, é justamente nesse espírito de debater ideias com a sociedade. Só que pelo viés da cultura, então nós vamos trazer
as mais diversas manifestações culturais de teatro, de música, de poesias, de cantorias, de serenatas e pelo viés da agroecologia. Trazer os nossos produtos orgânicos, fazer uma feira da reforma agrária, uma feira de produtos que a população possa ir lá, provar, levar para casa e demonstrar que para a crise que o Brasil tem saídas. Tudo na Funarte. Tudo na Funarte. Ok, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Obrigado a você, Vivian, e cumprimentos por vocês manterem esse espaço democrático, levando as informações verdadeiras para o nosso povo. É a nossa obrigação. Eu conversei com João Pedro Stedley, líder do MST. Ele fez aqui uma avaliação desse primeiro mês do governo Temer, o que representa para o MST, essa nova realidade do país e as expectativas para o futuro. Ele fala numa grande discussão nacional para tentar resolver os impasses políticos do país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.